A renda variável está passando por um momento conturbado. Os juros estão em alta, o dólar está acima de 6. Esse é o tema de hoje da mesa redonda da série Investir para Viver. E para falar sobre os cenários e as oportunidades em 2025, nós trouxemos dois profissionais muito experientes. O Marcelo Nantes, responsável de renda variável do ASA. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui, falar um pouco, dividir as visões aí de bolsa e de mercado financeiro para 2025. E o Wellington Wang, responsável de renda variável da AsiQuest. Obrigado pelo convite. A gente tem então esse cenário de juros em elevação, dólar alto, temos aí um cenário macroeconômico bem de muitas incertezas. Queria ouvir a visão de vocês, o que vocês estão esperando para a renda variável em 2025 e se tem oportunidades. Acho que 2025, como você começou dizendo, um ano aí com desafios conturbados, mas a gente está no mercado financeiro, faz parte do nosso dia a dia, conviver com incerteza, com riscos, nosso papel é gerir esse tipo de coisa. Agora, no início do ano, a gente olha para 25, a gente vê um cenário macro um pouco mais desafiador, A gente começou com um aumento de juros no Brasil, uma inflação um pouco acima do esperado, a gente começa a ver um pouco de pressão no resultado das empresas, expectativa um pouco para baixo de revisão de receita, lucratividade das empresas. Isso coloca sempre uma visão mais negativa para a Bolsa. Mas tem oportunidades, Eu acho que quando você começa a olhar esse cenário onde só se vê notícias numa direção, a gente tem que ir lá exatamente achar as oportunidades e escolher e se posicionar de acordo com o que a gente vê. Então, o cenário macro brasileiro está um pouco mais desafiador, A gente tem um cenário global também com a eleição do Trump, o Trump ameaçando tarifas e um cenário mais inflacionário, de dólar mais forte, e a gente vai ter que navegar em cima disso aí. Está muito cedo para falar do ano como um todo, mas o que a gente vê hoje são esse posicionamento macro, tanto no Brasil quanto lá fora, um pouco mais desafiador. Acho que a gente podia começar dando um contexto histórico para explicar como que a gente chegou até aqui, nesse cenário de tanto desafio, de tanta volatilidade. Então, começando lá em 2002, bastante tempo atrás, o Lula ele já tinha perdido 3 eleições e ele era conhecido, tinha até um apelido dele que o Collor colocou, que era Sapo Barbudo. E depois dessas três derrotas, o que o Lula percebeu? O Lula e o partido perceberam, eles tinham que fazer esse movimento mais ao centro. Então ele montou uma equipe muito forte, com nomes muito fortes de pessoas que realmente lideravam o partido, que tinham esse direcionamento mais ao centro. As 3 pessoas principais eram o Antônio Palocci, que era prefeito de Ribeirão Preto e depois virou ministro da Fazenda, um dos ministros das fazendas mais fortes da história do Brasil. O José Dirceu, que foi responsável pela carta ao povo brasileiro, em que o Lula se comprometia com esse movimento ao centro e também com o tripé econômico, que depois a gente fala mais um pouco, e também pelo Gushiken, que foi o presidente do partido. Nessa movimentação, nesse primeiro governo em que o Lula acabou ganhando a eleição e fez esse movimento ao centro, eles eram muito comprometidos com a estabilidade econômica baseada no tripé econômico. O que era esse tripé? Era baseado no superávit primário, metas de inflação e câmbio flutuante. Então, quando o Antônio Palocci ele entrou no governo, ele realmente montou uma equipe muito forte. Então, ele tinha nomes como Henrique Meirelles, Marcos Lisboa. Depois, eles montaram mais equipes, chamaram mais nomes. Um deles era o Alexandre Schwartzman, que era diretor do Banco Central. Eram todos nomes que garantiam uma estabilidade econômica muito forte. Só que o que aconteceu ao longo do tempo? Durante o Palocci, a gente chegou a discutir até superávit nominal, não era nem superávit primário. O que era superávit nominal? Além da economia que a gente fazia e gerava esse superávit primário, a gente ia gerar uma economia tão grande que a gente poderia pagar até a despesa de juros. Então, é um tipo de economia que realmente era muito, muito forte e seria muito bom para a economia, para o mercado como um todo. Em conjunto com isso, a gente teve o enfraquecimento do governo, teve o enfraquecimento do Palocci, e aí o governo dá uma guinada. Ele começa a fazer uma agenda menos fiscalista e mais pró-gasto. A Dilma, junto com o Guido Mantega, começam a ganhar muita importância. Essa agenda, esse tipo de governo, ele começa a fazer essa agenda de gasto, principalmente salário mínimo / funcionalismo. E aí a gente vê desencadear no governo Dilma com a crise e com o impeachment. No governo PT, dentro do partido, qual que é a narrativa que foi criada para explicar o impeachment da Dilma? Primeiro, que foi um golpe, obviamente, mas segundo, que o que deu errado não foi essa agenda de gasto que acabou desancorando todos os indicadores econômicos. Foi o contrário, foi o ajuste que não foi feito por culpa da indicação do mercado, O mercado pressionou o governo Dilma a indicar o novo ministro da Fazenda, que era o Joaquim Levy,
e depois o Nelson Barbosa. E eles não fizeram um ajuste, mas mesmo assim o PT criou essa narrativa de que o que acabou desencadeando na recessão foi essa agenda de gastos menos expansionista. E aí a gente chega agora nesse governo, né? Depois teve impeachment, o governo Temer, o governo Bolsonaro, e agora a gente chega nesse governo Lula. E por que o mercado está com tanto ceticismo? Porque quando a gente olha por um novo arcabouço fiscal, ele nada mais é do que um teto de gasto. Você muda o nome, mas no final do dia você tem um limite para crescimento de gastos de 2,5%. Só que quando a gente olha para esse limite de 2,5%, ele nunca existiu no governo PT. Então, o primeiro governo Lula, os gastos cresceram em média a 8%. No governo Dilma, a 5%. Mesmo nesse último governo agora, o atual, ele nunca cresceu a 2,5%, porque no primeiro ano teve uma aprovação de PEC da transição, em que você aumentou os gastos em 200 bilhões e aí também colocou o precatório para fora do teto. E ano passado também teve, além dos gastos do precatório, teve a questão do governo do Rio Grande do Sul, né, com a enchente, eles aproveitaram para aumentar bastante os gastos. O mercado olha com muito ceticismo a sustentabilidade desse arcabouço num governo que nunca gastou o limite superior de 2,5% e ainda falando-se de 2 anos pré-eleição. E historicamente, como eu falei, o governo PT, ele acelera gastos nesses últimos 2 anos. Uma das principais preocupações atuais é a questão do imposto de renda, né? Então, o governo PT já anunciou que ele quer, uma das prioridades, ele quer aprovar essa reforma do imposto de renda, em que ele vai dar isenção até quem ganha R$5 mil por mês. E a gente tem dúvidas quanto à compensação desse aumento de gasto, dessa queda de receita. Esse ambiente, ele cria um ambiente de aumento de juros. Quando o fiscal está desancorado, a gente cria o risco do que a gente chama de dominância fiscal. Dominância fiscal é quando a política monetária ela já não tem mais efeito, porque o fiscal ele predomina sobre a política monetária. Então, o Banco Central ele não consegue mais aumentar os juros para controlar a inflação, porque quando ele aumenta os juros, o risco fiscal, né, a dívida, ela aumenta ao ponto de você aumentar ainda mais o risco fiscal e aí isso leva a um aumento de câmbio que demanda cada vez mais juros porque aumenta a inflação e assim por diante. Então, você não consegue mais controlar a inflação com os juros do Banco Central. E aí, como que você controla a dívida? É através do aumento de inflação e você tem uns juros reais mais baixos. Mas a gente começa a discutir esse tipo de risco. Quando a gente olha para a bolsa, para juro, para câmbio, enquanto a gente não tiver a âncora fiscal, um governo com uma agenda fiscal comprometida, a gente tem uma percepção de risco muito grande com relação à sustentabilidade da dívida no longo prazo e isso acaba afetando o preço de todos os ativos, que é o cenário que a gente está vendo hoje. Então, enquanto a gente não ancorar a agenda fiscal, o preço de ativos como um todo vai ficar solto. Como que a gente vê isso na prática? Há um mês, né? A gente discutia que o juro terminal que o Banco Central ia colocar na economia, que ele ia aumentar os juros, ia ser de 13%. Com as medidas fiscais que foram anunciadas, que foram muito pior do que o mercado estava esperando, ele foi para 14%. Aí depois de um mês foi para 15%, 16%. E há uma semana estava 16%. Então, o juro terminal é qualquer coisa, porque está desancorado. Então, isso daí eleva muito o risco para a bolsa, para ativos como um todo. Porque como que você vai comprar a bolsa e fazer o que a gente chama de DCF, né? Que é descontar os fluxos de caixa, trazer a valor presente como a taxa de juros, que você não sabe qual que vai ser essa taxa de juros ao longo do tempo, dada todas essas incertezas. A sua visão, por exemplo, para 2025, que a gente tem visto casas de análise com visões muito distintas, algumas otimistas, por exemplo, usando o índice Bovespa, o Ibovespa, como o referencial do mercado, casas dizendo que o índice Bovespa pode superar 145 mil no final do ano. Algumas pensando num cenário mais parecido com 2024, mais estável, até em queda. O índice Bovespa caiu mais de 10% em 2024. Eu entendo que você tem uma visão de grande certeza e que não dá para você realmente colocar ali qual cenário vai prevalecer, mas tem a tendência a ser um pouco mais pessimista, né? Também queria perguntar isso para o Marcelo, se o Marcelo também enxerga o copo mais meio cheio ou mais meio vazio? A gente está nesse cenário macro, que é o que, de uma certa maneira, cobre todos os ativos e todas as empresas da Bolsa estão sujeitas aos juros colocados pelo Copom. E isso tem consequências na receita das empresas, nos custos, das despesas financeiras. Essa mudança, essa transição que a gente viu do final de novembro para cá, né, quando o governo sinalizou que a prioridade dele não é a disciplina fiscal, a gente está no momento de transição. Eu diria que a gente está no fim de um momento de transição para a perspectiva de 2025 e que se esperava um juro um pouco mais baixo e esse evento que a gente teve de fim de ano, que o dólar passou de 6, os juros foi para
quase 16%. Isso tem consequência direta no que a gente fala no micro da Bolsa. O micro é o resultado das empresas, né? Porque a Bolsa nada mais é, quando você está comprando Bolsa, você está comprando esse fluxo de caixa das empresas, esse resultado das empresas, que vem para o investidor. Uma vez que você tem um juro maior, você provavelmente vai ter uma atividade econômica menor do que o esperado. Não estou falando que é negativo, mas se você tinha uma expectativa de atividade econômica, né, com juros maior, você revisa a expectativa de atividade econômica para baixo, ou seja, receita das empresas menor, inflação maior, custo das empresas maior, juros mais altos, despesa financeira maior. Isso tudo indiretamente, né, isso, ou diretamente, isso afeta a lucratividade das empresas, que afeta a rentabilidade da Bolsa. A gente está olhando agora, o mercado está digerindo esses números, né? Eu acho que no mês de dezembro já foi bastante disso, e você consegue, dentro da visibilidade que a gente tem, que não é muita, você sabe o seguinte: de novembro para janeiro, a expectativa de lucratividade das empresas é para baixo, para 2025, né, especificamente. Então, o mercado está se ajustando a nisso. É óbvio que você chega num momento que a gente até em alguns papéis acha, poxa, talvez o mercado simplesmente foi demais, né? E você começa a ter que identificar algumas oportunidades. Eu diria, eu acho que no resumo a expectativa para 2025, a gente teve uma revisão para baixo. A gente vai aproveitar essas férias de Brasília, meio de janeiro, meio de fevereiro tem a eleição da presidência das casas, para a gente começar a olhar e falar assim, poxa, será que tinha de ruim para acontecer já aconteceu? A gente consegue ver e identificar onde tem oportunidades ou não. Eu acho que oportunidade, o nosso trabalho é esse, achar oportunidades de empresas que vão performar melhor ao longo de 2025. A gente vê que o Ibovespa, né, olhando assim como o grande referencial do mercado, está descontado em relação à média histórica. É uma oportunidade, pensando num prazo maior, além de 2025, tem essa questão da dívida, crescimento dos gastos do governo, da incerteza fiscal, que acho que é uma questão que não se resolve tão rapidamente. Mas, de qualquer forma, em um prazo um pouco maior, existe talvez uma chance, uma oportunidade de você conseguir posicionar para capturar esse desconto, né? Acho que está em torno de 25%. Em relação à média histórica atualmente. Como é que você olha isso? Você acha que sim ou você acha que é um cenário muito incerto ainda para... É uma ótima pergunta, Sérgio. Acho que, como o Nantes falou, a gente busca oportunidades do que a gente chama de stock picking, comprar ações que vão conseguir performar nesse cenário mais adverso. Então, na nossa carteira, a gente tem ações mais dolarizadas ou empresas como Sabesp, que tem um processo de reestruturação a ser feito e vai se beneficiar muito por conta da privatização. Mas para a Bolsa como um todo, a visão nossa não é positiva, apesar do valuation. Como no caso, as métricas de avaliação, né, numéricas. Apesar de elas estarem descontadas, a gente não acha que no curto prazo as ações sobem por si só. Sem a gente resolver essa questão fiscal, como eu falei anteriormente, a gente não consegue definir coisas básicas, como, por exemplo, qual que é a taxa de desconto, qual que vai ser a despesa financeira, qual que vai ser o nível de câmbio, qual que vai ser a inflação que as empresas vão sofrer. Com essa falta de âncora, eu vou te dar alguns exemplos. Então, por exemplo, Localiza, uma das empresas que o investidor local mais gosta, que é uma das melhores empresas da Bolsa. Por melhor que ela seja, a gente não sabe qual que é o nível de depreciação, né? Qual que é o nível de desvalorização que o carro vai sofrer, dado esse ambiente de juro mais alto. Mas quanto que é os juros? Não sei. Então pode ser 15, pode ser 16. Pô, se o juro for 20, quanto que vai ser a desvalorização necessária para você conseguir vender um carro usado? Então esse tipo de discussão, ele começa a ser predominante em cima do valuation. Então o valuation por si só, ele não vai ser a melhor âncora, porque simplesmente você está sempre revisando as premissas macro. Quanto que vai ser o juro, uma empresa de locação de carro em que o juro é 20. E se o juro não for 20, for 25, você pode discutir qualquer coisa. A gente acha muito que essa agenda macroeconômica relacionada ao fiscal é a principal discussão, é a principal chave para você definir a valorização dos ativos. E por isso que o investidor tem colocado tanto peso para a próxima eleição, porque a gente acredita que, dado esse contexto, um governo de esquerda ele vai ter mais dificuldade para se eleger, porque a economia, em algum momento, ela vai se desacelerar. Um outro ponto de dúvida do investidor é o que esse governo vai fazer quando a economia começar a desacelerar, dado esse nível de juro alto. Ele vai aumentar ainda mais os gastos, como ele fez historicamente, ou ele vai respeitar o arcabouço fiscal? Então, esse é um outro ponto de risco. Tudo isso para dizer que a gente não acredita no valuation por si só. A gente acredita que tem que haver uma mudança de postura de governo para que o preço dos ativos ele volte a se valorizar. Eu vou dizer a mesma coisa, mas numa perspectiva um pouco diferente. Tem um aspecto que,
quando a gente faz os modelos financeiros para estimar se a bolsa está barata, se está cara, estimar, né? Você tem o fator dos juros, que o William está batendo muito na tecla, ele tem razão. Hoje, eu posso emprestar dinheiro para o governo 10 anos a 14%, 15%. Se eu vou investir num ativo mais arriscado do que um título do governo, eu preciso de um retorno maior do que esse. Então, se eu vou pegar o fluxo de caixa das empresas nos próximos anos, ela vai ter que me dar um retorno maior do que o que eu empresto para o governo. A gente pega várias empresas que a gente olha hoje. Se eu pegar os juros que está na tela hoje e colocar 5% é um número meio consenso, entre alguma coisa entre 4% e 6%, 5%, ou seja 20% de retorno que eu quero hoje, não tem empresa na bolsa, não tem, estou exagerando um pouco, é muito difícil você achar uma empresa que você fala assim, não, está barato, para usar o termo que a bolsa está barata, é muito difícil. Então, a gente acha que os juros no nível que está, é muito difícil você falar, não, a bolsa está barata. É que intrinsecamente, eu acho que a gente não acredita que o juro pode ficar, o juro real, né, pode ficar nesse nível por muito tempo. A gente está focando muito aqui em falar dos juros no macro, porque a bolsa como um todo, é muito impactada por o efeito dos juros. Quando a gente fala, a gente precisa procurar alguns papéis e os juros é que está afetando tudo, você pega uma B longa com juros acima de 7, não é sustentável. Então, é um pouco de expectativa de queda de juro real para a bolsa ter uma valorização maior. Hoje nós estamos num nível de juro real que quando você desconta o juro nominal, a inflação do juro nominal, né, chegando ali perto dos 8%, né, ao ano, que é um juro real muito alto, Exatamente. Historicamente muito alto. Até, acho que o Marcelo citou, não é algo assim, acho que sustentável no longo prazo. Assumindo que, na verdade, eventualmente os juros possam realmente convergir por um patamar historicamente, uma normalização, digamos assim, do ponto de vista histórico, existe então oportunidade num posicionamento de médio ou longo prazo. A gente sai da discussão da bolsa para discutir juros. E, obviamente, são correlacionados. Então, a expectativa que se tem, e aí volta no ponto que o William tem batido muito forte, disciplina fiscal. Os juros do brasileiro hoje não está alto, porque, obviamente, a atividade está forte. O prêmio de risco que se cobra é muito mais assim, a gente não vê o governo tomando medidas que levem a disciplina fiscal, que permita a inflação cair e que os juros possa cair. Então, a gente está focando muito, o governo precisa dar sinais de uma certa disciplina fiscal. Então, você entra aí num ciclo de precisamos ver uma disciplina fiscal, acreditamos que o juros vai cair e isso vai impactar na bolsa, que vai se valorizar. Pensando também um pouco nessa questão dos investidores, né? A gente viu uma saída grande de capital estrangeiro, de investidores estrangeiros da Bolsa em 2024, tem a relação com a volatilidade, o dólar, né, no caso, tendo superado os R$6 em dezembro, mas também uma atratividade grande ali da própria Bolsa americana. Vocês veem possibilidade nesse ano do investidor estrangeiro voltar para a Bolsa brasileira? Se sim, quais seriam os fatores que poderiam levar essa volta? E fala um pouco também de bolsa, de oportunidades na Bolsa lá fora, porque a gente tem visto um desempenho muito forte, né? Esse desempenho, por exemplo, deve continuar em 2025? Pode crescer 2 dígitos ainda, né? Acima de 10% a Bolsa americana? A gente, quando olha o investidor estrangeiro, falando do fato dele voltar para o Brasil ou não, acho que tem duas coisas que são muito relevantes para a gente ver fluxo de estrangeiro de volta para o Brasil. Primeiro, o juro americano. Se você olhar os últimos quase 2 anos, existe uma correlação muito alta, mês a mês, né, entre a taxa de juros de 10 anos americana e o fluxo estrangeiro para o Brasil. O mês que o juros de 10 anos fecha, a gente vê, ou cai, né, os juros, você vê fluxo estrangeiro para o Brasil. O juro lá sobe, o estrangeiro sai do Brasil. É uma boa métrica, eu tenho acompanhado isso há alguns anos, é uma boa correlação. O que a gente tem visto agora com a eleição do Trump, com as políticas de tarifas dele, com as políticas migratórias, é um cenário mais inflacionário para os Estados Unidos, o que tende a manter os juros lá mais altos. Sexta-feira, ou semana passada, saiu o dado de emprego, que você já teve uma perspectiva de juros mais alta nos Estados Unidos, o que é pior para o fluxo estrangeiro no Brasil. Ou seja, a gente está sujeito aí um pouco à política de juros americana, falando de fluxo. O outro ponto importante lá de fora do fluxo estrangeiro é o PIB da China. O Brasil ainda é muito associado a uma bolsa de commodities, até porque a nossa bolsa é bastante commodity mesmo, não é nem associado, nós somos mesmo. Quando você vê uma desaceleração da economia chinesa, o governo chinês fazendo lá, tomando várias medidas para tentar reavivar o crescimento da economia, a gente tem um impacto direto nisso. Então, eu acho que, em termos de fluxo de estrangeiro, a gente tem essas duas coisas que a gente precisa olhar, tanto o juros americano quanto o PIB chinês. Em termos de oportunidades lá fora, eu acho que o consenso que se diz que a Bolsa Americana andou muito, está muito cara, os múltiplos estão muito altos, e a gente tem ouvido isso aí há pelo menos
10, 15 anos, é que a economia americana ela tem uma característica que a gente, infelizmente, falta, né? Você tem indústrias crescendo, né? Você tem, hoje, na Bolsa Americana, você consegue investir em inteligência artificial. Já tem bastante discussão de quantum computing. Você tem investimento, se você quer fazer exploração espacial, foguetes. Vocês têm temas, porque bolsa, para andar, tem que ter crescimento. O que faz a bolsa andar é crescimento de lucro, crescimento das empresas, e lá você tem indústrias mais pujantes, que crescem, uma indústria farmacêutica. São os setores que a gente não tem no Brasil. Obviamente, quando eu olho os números da Bolsa Americana, eu também acho sobrevalorizado. Mas a gente está vendo a economia americana forte, eu não vejo por que ficar tão pessimista com a Bolsa Americana para 2025. Com relação à nossa visão sobre o investidor estrangeiro aqui no Brasil, a gente acha muito difícil ele vir até de novo. Sempre volta a questão fiscal. O investidor estrangeiro, quando ele compra uma ação brasileira, ele não quer tomar o risco de desvalorização cambial. Enquanto a gente não ancorar a política fiscal, o câmbio também fica solto, né? Ele acaba ficando muito volátil. Esse câmbio de 6 pode ir para 7. Ele não vai tomar esse tipo de risco enquanto a gente não tiver a ancoragem fiscal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, quando o investidor americano ele toma essa decisão, ele fala, eu vou sair dos Estados Unidos, em que as empresas têm entregue crescimento de lucro / valorização, e vou para um outro mercado. Ele faz uma avaliação relativa. Realmente eu vou ter mais ganho de capital investindo no Brasil? E, de novo, volta a questão fiscal. Hoje, né, com o fiscal solto, eu não sei, né? É muito difícil você fazer essa afirmação. Só para a gente ter uma relativização mais prática do que eu estou falando, olha o exemplo da Argentina. Ela teve toda essa parte fiscal solta, desvalorização cambial por muitos e muitos anos, e hoje ela está numa agenda totalmente oposta. Uma agenda em que o Milei fala, eu resolvendo o fiscal, eu resolvo todo o resto. Tudo vai se resolver, o juro, o câmbio, a economia, o crescimento, tudo se resolve. Por isso que, quando a gente olha para as ações na Argentina, elas tiveram tanta valorização. É uma das bolsas que mais subiu no mundo e é um racional totalmente macroeconômico, porque lá as coisas estão se resolvendo. O Brasil precisa caminhar para ser uma Argentina, né? A Argentina de hoje é uma coisa irônica, né? A gente falar isso, mas hoje os argentinos, nossos irmãos, estão no caminho certo e a gente precisa imitar mais eles. E falando de Bolsa Americana, quando a gente olha para múltiplos, realmente eles estão mais caros que a média, mas isso também tem uma questão de um aumento de participação das empresas que a gente chama de Magnificent Seven, né? Que são as empresas de tecnologia, que mais ganharam participação no índice, que mais se valorizaram ao longo do tempo, né, e viraram empresa de trilhões de dólares de capitalização. E aí para você fazer esse call de que a Bolsa Americana vai subir ou não, você tem que entrar muito no micro dessas 7 empresas. E é muito essa discussão de inteligência artificial. A NVIDIA vai conseguir continuar entregando aumento de lucro? Quando a gente olha para o investimento das empresas, maiores empresas de tecnologia, a gente vê muito crescimento ainda de investimento em inteligência artificial, em GPU, que beneficia diretamente a NVIDIA. E aí tem várias discussões microeconômicas com relação a essa indústria. Os modelos eles já chegaram num nível em que eles não apresentam melhoras marginais no treinamento. Essa é uma discussão. O William, um dos fundadores da OpenAI, falou que a gente esgotou todos os dados da internet, todos os dados de texto. Então, mas a gente esgotou os dados de áudio e vídeo? Não, a gente não vê. Um ChatGPT que gera muito modelo de vídeo ainda. Isso é uma coisa que ainda tem muito crescimento. Outra questão é dados sintéticos, em que o próprio modelo gera novos dados para você continuar melhorando esse treinamento. E aí a outra discussão é a seguinte, uma vez que você treinou o modelo está rodando, você tem que começar a aumentar o que a gente chama de inferência, que é o modelo começar a trabalhar e gerar dado para você. Essa parte a gente tem visto já algum crescimento, mas quem é muito otimista acha que isso está só começando e que vai multiplicar por milhões, né, bilhões. Essa parte de inferência vai crescer muito. A gente tem visto alguns exemplos na prática de retorno em inteligência artificial. O principal deles é Meta. Quando a gente fala de Facebook, Meta, Instagram, a gente já vê um aumento de retorno para o cliente sobre o investimento que ele coloca na propaganda que ele compra na rede social. Isso já é um exemplo prático de
de retorno sobre o investimento na inteligência artificial. Um outro produto que tem sido muito discutido é a parte de agentes. A Salesforce lançou um produto em que ele basicamente substitui o call center, porque você já pode conversar diretamente com o modelo e o modelo te dá as respostas. São essas discussões que permeiam as hyperscalers, que permeia a NVIDIA. Quem está otimista acha que essa parte de inteligência artificial ela está só no começo. Ainda vai ter muito, muito crescimento por vários anos por vir. Existe, então, oportunidade específica em alguns setores? No caso das 7 magníficas que você citou, ainda é uma oportunidade de investimento, de alocação. Outra questão também é se o setor de tecnologia, por exemplo, ele tem outros subsegmentos, subsetores que podem também trazer ganhos em 2025, no médio prazo. E pensando assim de uma maneira prática, como uma pessoa física, uma pessoa que pensa em fazer um investimento nesses setores, né, ou tentar se expor, esse potencial de valorização, ele consegue fazer isso. Ele consegue através de algum índice, algum ETF, que é um fundo que acompanha esses índices, né? Tem alguma dica prática, alguma forma das pessoas físicas conseguirem aproveitar esse potencial? A gente é otimista com essa parte de crescimento das Magnificent Seven, né, das empresas de tecnologia, porque essa parte, na nossa cabeça, essa parte de inteligência artificial está só começando. Uma das principais linhas de negócio que deve crescer ao longo do tempo é a parte de investimento em nuvem. As empresas hoje, elas ainda têm muito dado que a gente fala que está dentro da empresa. Então, elas têm o próprio data center. Então, em vez de você ter todos os seus dados na nuvem, você tem um servidor próprio. Só que para você rodar os modelos de inteligência artificial e começar a gerar inteligência em cima desses dados, você precisa que os dados estejam nas nuvens. Essa parte de migração ainda tem muito potencial de crescimento. E aí, o segundo ponto é o crescimento de inferência. A gente acha que os modelos, à medida que eles estão melhorando e lançando novos produtos também em software, isso daí vai gerar muita receita e muita demanda por serviços de nuvem. Essa é uma parte de crescimento. Outra parte é questão física. Um dos grandes potenciais não é só o modelo de inteligência artificial, você começa a ter robô. Então você vai começar a ter a parte física de inteligência artificial. Uma das empresas também que mais se beneficia dessa tendência é a Amazon, porque ela tem toda a parte de e-commerce que vai conseguir cortar muito custo, gerar muita eficiência através dessa parte de robô. E Microsoft também se beneficia dessa tendência de nuvem. A gente acha que essa tendência das empresas de tecnologia, ela ainda tem muito potencial, ela está só no seu começo. Eu tive recentemente nos Estados Unidos conversando, um dia só falando sobre inteligência artificial, e uma das coisas interessantes que a gente viu é que a gente está vendo, porque hoje a gente fala muito de inteligência artificial na Amazon, Microsoft, Salesforce, as empresas grandes usando, mas ainda não está no nosso dia a dia. A gente usa aqui, faz uma pergunta ou outra, né? E eu estava conversando exatamente sobre o que a gente está esperando, como é que se espera aí para o final de 25 para 26, e que eu acho que vai vir, a gente tem duas frentes de investimento muito grande, né? Você tem as grandes empresas, Meta, Microsoft, investindo nos LLM, nas linguagens, né? Desenvolvimento dos modelos, e você tem uma outra frente muito grande, muito relevante, que ainda não está aparecendo, que são as startups, as empresas menores, desenvolvendo aplicações. Ter no seu celular aplicações que vai entrar no nosso dia a dia, porque não está no nosso dia a dia, né? O máximo aí é um bot que a gente conversa, mas isso vai tomar uma proporção grande. Talvez aí até o fim do ano a gente já começa a ver bastante empresas com aplicações de inteligência artificial entrando no nosso dia a dia, isso vai ganhar uma escala grande e aí aparece a oportunidade de investimento, né? Está na hora de começar a olhar e tentar garimpar oportunidades aí. Tecnologia ainda é uma das grandes oportunidades, é uma tendência secular e tende ainda a ter um potencial de avanço muito, muito forte para a renda variável. Algumas formas de você investir nesse tipo de ação a gente consegue fazer via nossos hedge funds. Tem alguns fundos que têm mais flexibilidade, o nosso long short, long bias conseguem fazer esse investimento. Você pode explicar o que é o long short e o long bias? Claro, o fundo long short é um fundo em que ele faz posições tanto compradas quanto vendidas, né? Ele pode ser market neutral, ou em que a exposição líquida vai ser de zero, ou ele pode ter algum direcional. Então seria um equity hedge. Mais comprado ou mais vendido. Esse é um fundo long short. Ele tende a ter uma correlação muito menor com a valorização e desvalorização do mercado. Agora, um fundo long bias, ele tende a ser parecido com o fundo long and short. Ele vai ter como posições compradas quanto vendidas, mas ele vai ter uma exposição líquida maior. Então, ele vai ter uma
correlação com a valorização e desvalorização do mercado mais alta. Na Quest, os nossos fundos ano passado, o long short deu 20%, o long bias deu mais de 10%, e a gente conseguiu fazer essa diversificação, tanto comprando e vendendo ações no mercado doméstico, como também fazendo esse investimento no mercado externo, né, em ações lá fora. Na prática, o que o investidor, pessoa física, quais seriam as melhores estratégias ou os melhores produtos para ele investir? No seguinte sentido, se você vai aproveitar um potencial de valorização na Bolsa Americana, no setor de tecnologia, ou eventualmente, você citou os fundos long short e long bias, existe então oportunidade para se capturar aqui no Brasil usando fundos de ações. Né? Queria entender um pouquinho melhor como pode ser essa estratégia. Você pode investir num ETF que, por exemplo, acompanha um índice americano, ou você consegue investir num fundo de ações, tem um gestor profissional executando a estratégia que ele desenvolveu. Aqui no Brasil a mesma coisa. Tem o ETF, né, ETF de bolsa, ETF setores, tem também os fundos de ações ativos, que são esses fundos que o gestor desenvolve a estratégia e executa. Na prática, assim, o que vocês enxergam? O que a pessoa física pode fazer para aproveitar esses potenciais, essas oportunidades lá fora e aqui? Primeira coisa que a gente tem que falar, estressar muito antes de falar de qualquer coisa sobre estratégia de investimento, diversificação e prazo. Isso é individual, cada investidor sabe o apetite de risco que ele tem, a tolerância a risco que ele tem, então ele vai precisar casar a carteira dele com o prazo de investimento que ele tem, com o apetite a risco que ele tem, quanto que ele está disposto a perder, porque investimento é risco-retorno, né? Você quer ganhar mais, você vai correr mais risco e tem chance de perder mais. Então, o investidor tem que ter isso na cabeça. Dito isso, eu acho que aí vou falar um pouco mais da alocação em bolsa. Primeiro, falando de Bolsa Brasil, de novo, acho que a gente não está num período, eu pessoalmente, eu não investiria num ETF de bolsa, tá? A gente tem aí fatores macros atualmente presentes. Obviamente, se tiver alguma notícia, pode ser que mude ao longo do ano, que os juros caem, aí a Bolsa como um todo vai andar. Mas a Bolsa, para mim, é um componente, é composto de vários papéis com dinâmicas diferentes, e eu acho que hoje o stock picking vai fazer diferença. O stock picking, no caso, é escolher as ações. As ações, exatamente. Ou a pessoa física individualmente vai lá, vai estudar uma empresa, vai estudar um setor, né? Muita gente não tem tempo, não tem conhecimento técnico para fazer, ou escolher um fundo de gestão ativa, onde você vai conseguir concentrar em papéis, onde você reconhece, olha, aqui tem mais exposição a dólar, esse aqui tem menos exposição à inflação que vai subir, ou menos exposição à subida de juros, e pode diferenciar. Então, eu acho que no mercado doméstico, nós temos nosso fundo longo onde, tem várias casas, e eu acho que esse ano vai ser um ano que o stock picking vai fazer diferença. Lá fora é um pouco mais complicado, ou até não, né? Instrumentos tem, você tem BDRs aí que você consegue comprar de ações lá fora, você tem instrumentos que você consegue comprar o S&P, os próprios ETFs, até ETFs temáticos, né? Você comprar o setor de saúde, o setor de quantum computing, você tem os BDR, você consegue acessar diretamente aqui. Apesar que hoje, até pelas vias corretoras, você também consegue investir lá fora. Só para explicar também, o BDR é um recibo de ação de uma empresa lá dos Estados Unidos. Exatamente. Você quer comprar a Apple, você não precisa necessariamente pegar uma corretora, acessar o mercado lá fora, você consegue comprar, que a gente chama de BDR, né? Que são as ações da Apple que são negociadas aqui na B3. Então, na própria corretora, você consegue fazer isso. Para investir lá fora, eu acho que o acesso a gestores ou conhecimento é menor, é mais complicado você ter um due diligence, você entender a empresa. Então, eu acho que tem temas bons para se investir lá fora, né? Mas aí, de novo, tem que gastar tempo, energia ou um gestor que vai fazer isso para você. Sérgio, a gente vê bastante valor na gestão ativa, então ano passado a gente conseguiu gerar retorno positivo apesar da bolsa ter caído, né? Como a gente falou, meu long bias deu 10%, enquanto a bolsa caiu mais de 10%, e isso a gente conseguiu fazer através de diversificação e flexibilidade. Os fundos long short, eles conseguem também se beneficiar da queda de ações. Se eu acho que as ações de consumo em varejo, todas elas vão cair porque o juro vai subir, o juro subiu, eu faço uma posição vendida e eu consigo gerar retorno com isso. Então, eu diria que a gestão ativa no passado, para a gente, gerou muito valor. Então, a gente acredita no nosso trabalho e a gente acredita que, continuando fazendo o nosso trabalho e tendo sucesso, a gente vai continuar gerando retorno para os nossos cotistas, para os nossos clientes. Então, essa gestão ativa aqui, como a do long and short, que pode ganhar tanto quando a bolsa sobe quanto quando a bolsa cai, hoje seria uma estratégia mais interessante para
para aproveitar esse potencial? A gente acha que tanto no long short quanto no long bias a gente consegue gerar retorno. O long short ele vai teoricamente ter uma volatilidade menor por conta da menor exposição ao direcional da bolsa, mas ao longo do tempo a gente acha que os dois fundos vão conseguir superar os objetivos e continuar entregando retorno. Eu não consigo dizer esse ano, especificamente, esse vai melhor que o outro. Mas a gente vai trabalhar duro para os dois fundos, para todos os tipos de produtos gerarem retorno para os acionistas. Agora, se o investidor quiser escolher ações específicas, né, como o Marcelo citou, que é o stock picking, que características ele deveria olhar dessas ações de papéis, assim? Pagam bons dividendos? Estão correlacionadas, por exemplo, a um setor como commodities ou infraestrutura? O que vocês poderiam dizer? Eu vou dizer a nossa visão hoje, a gente tem procurado empresas com mais exposição à receita dólar, principalmente exportadores, empresas que não tenham muita dívida, né, com o cenário de juros altos, que a lucratividade das empresas muito endividadas sofre, empresas que tenham receita mais, ou você pode falar, elas têm poder de passar a inflação ou se protegem mais de inflação. E eu acho que aí tem num cenário desse mais de arriscado, geradores de caixa, né, ou pagadores de dividendo aí, mais empresas com uma forte geração de caixa. São o perfil que a gente tem olhado e procurado investir agora nesse momento. É a mesma visão, uma carteira mais defensiva. É um pouco o que o Charles Munger fala, né? Tem que ver qual que é o moat, né? Qual que é a vantagem competitiva que a empresa consegue ir melhorando e crescendo ao longo do tempo e essa vantagem competitiva gera cada vez mais retorno, mais dinheiro. A pergunta que você tem que fazer é, você vai conseguir ganhar dinheiro para sempre? Basicamente, no final do dia, quando você pensa no investimento em uma ação, é isso. Como que você vai ganhar dinheiro cada vez mais e para sempre? É esse tipo de empresa que a gente busca, né? Acho que um dos nossos investimentos que deu muito certo e a gente já tem algum tempo é VEG. Claramente, ela é uma empresa que tem vantagens competitivas claras, né? Ela é muito parecida com uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo, que é a Danaher. A Danaher é uma empresa de biotecnologia que fez um monte de aquisição ao longo do tempo. E ela começou como uma empresa de ferramentas e copiou o sistema que a gente fala do toyotismo, né? Que implanta muito Kanban, Kaizen, todos esses processos produtivos que visam basicamente aumentar a produção e diminuir desperdício. Então, aumentar a rentabilidade, aumentar a eficiência. E eles conseguiram fazer desse processo produtivo isso virar um processo de business, né, de management, de gestão. Então, isso daí deu muito certo e a VEG também, ela consegue gerar muito sucesso, muito retorno, fazendo um monte de aquisição e ela também se beneficia dessa tendência de inteligência artificial na medida em que vai ter muito investimento em infraestrutura de energia lá nos Estados Unidos. Queria agradecer aqui a presença e os comentários dos dois especialistas, Marcelo Nantes, responsável de renda variável do ASA, e o Ellen Wang, responsável de renda variável da ASEQuest. Obrigado pela presença, obrigado aí pela participação. Obrigado pelo convite. Muito obrigado.